E aí pessoal, tô de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 195 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto e 1957 de rating. Estamos chegando perto dos 2000. Vou lançar o desafio aqui mais uma vez, mas antes disso não esquece daquele like, daquele joinha que é bem importante e considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lançar o desafio. E eu lembro que faz muito tempo que eu não faço merchan dos meus cursos, né? Cada vez pior no marketing. Nunca fui bom, né? Mas tô ficando cada vez pior. É que não tá nem entrando nas aberturas, né? Bom, de brancas teria o gambito da dama. Vou falar já já sobre o meu curso. D4, então, ele jogou. Vamos jogar D5. Repertório do vovô aqui. Sistema London, hein? Tô sentindo que vai ser. Tô sentindo que vai ser sistema London. Ou o cara não vai já. Sistema London, tá lá. Sistema London que eu tenho um curso também, olha só. Não é só de Gambito da Dama, não. Então eu tenho 3 cursos de abertura. Sistema London, que foi o primeiro que eu fiz em 2019. Gambito da Dama, os 2 de brancas, que eu fiz... Eu não lembro se foi começo de 2020. Acho que foi começo de 2020, não foi 2019. Foi bem próximo. Joga cavalo F6 aqui. E o de Siciliana que eu fiz esse ano em 2023, pro lado das pretas. Então os 3 cursos estão disponíveis. Estão na descrição desse e de todos os links. A gente está com 1.700 alunos, talvez? Faz tempo que eu não olho o número, para ser sincero. Acho que 1.700 alunos em todos os cursos juntos. A gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 320, 330 pessoas. Todo mundo que faz o curso pode entrar nesse grupo do WhatsApp, que tem torneios semanais. É um grupo que está bastante movimentado. No começo eu não estava, mas agora está bem movimentado de verdade. E vou fazer cavalo C6 aqui. Depois eu vou explicar um pouco da abertura aqui. E os 2 cursos do Gambito da Dama e do Sistema London, pro lado das brancas, tem um enfoque um pouco mais básico. A ideia é ter um repertório de brancas, mas sem muita profundidade, sem ser nada muito avançado. Eu mostro muito como que os adversários na faixa de 1.000, 1.200, 1.400 na internet costumam responder de pretas, né? E os erros mais comuns. O da Siciliana também tem essa parte, mas tem uma parte mais avançada também. Então é um curso mais completo. Tem 3 horas e meia de duração de vídeo, além do material extra, né? Que você pode acessar também, você pode baixar em PDF. Ou em formato de base de partidas também. Mas é 3 horas e meia de vídeo no da Siciliana, os outros 2 cursos, mais ou menos 2 horas de vídeo. São cursos mais curtos. Então deixa eu só falar um pouco aqui da abertura. Então, bispo F4, tirei o cavalo, E3. Então, de modo geral, quando o branco não toma uma postura mais agressiva, mais de iniciativa, que seria o C4, o gambito da dama, eu tento de pretas jogar o C5 para eu ter uma, de certa forma, uma iniciativa também. Ele puxou C3 e cavalo C6. Ele, engraçado que ele não tirou o cavalo ainda. Isso B5 é um lance um pouco esquisito. Eu acho que eu vou jogar dama B6 aqui. Já questionando esse bispo aqui, porque eu ataco o bispo. Tomar é para ser bem duvidoso aqui. E tem problemas em B2 também. Ele não pode tirar o bispo. E se A4 eu posso jogar A6 aqui. Tomou. Isso aqui eu acho que é um erro bem sério. Eu vou tomar de B juntando o centro. Parece umas posições de francês aqui. E o pior aqui para ele não é nem a questão dele ter dado o par de bispo, que é um detalhe já. Segundo, ele juntou minha estrutura aqui. E terceiro, se ele fizer cavalo F3, se ele fizer cavalo F3 aqui, eu vou jogar bispo para 6, ele não roca nunca mais. Isso aqui é suspeito. Bem suspeito para ele. Eu tenho a opção de bispo F5, que me dá uma certa preguiça de calcular, né? Sacrifico o bispo e aí dama B2. Mas ele pode prender minha dama. Não vai prender minha dama, né? Mas eu quero colocar bispo aqui pra cá mesmo. Eu vou jogar E6 desenvolvendo numa boa. Eu tenho a opção de tomar e jogar C5. Eu acho difícil que ele faça cavalo E2. Tudo bem, esse pode ser. Eu vou jogar bispo E7 aqui. Então, mas agora é bispo A6, né? Esse é um erro sério pra um cara desse nível, né? 1900. A não ser que ele roque grande, né? Não sei, mas eu vou jogar bispo A6. Ele não roca mais tão rápido, né? Ele até pode jogar C4 pensando bem, que eu tinha esquecido. Ah, ele pode jogar C4, não é o fim do mundo. E esse talvez seja o fim do mundo. Vou jogar rock. E esse lance só piora a posição dele, né?
Dama B5 é engraçado, ameaça mate, né? Ameaça checkmate em um lance. Só que ele tem C4 sacrificando o peão, né? E aí peão toma, e aí roque. E aí cavalo D5, né? Parece bem ruim pra ele. É, acho que ele vai jogar C4 de qualquer forma, né? Contra esse C4. É, eu gostei de dar uma B5. Ameacei mate. Um cara desse nível tende a não levar mate desse jeito, mas assim, é um lance tão incomum aqui, uma ameaça tão incomum, ameaça mate na abertura, assim, numa posição aparentemente normal, tirando o fato que ele não consegue rocar, né? E rock grande deve ser imediatamente perdedor, né? O toma em A5, né? A única coisa razoável que ele tem é que eu não tenho o torre B8, porque ele tem o bispo em F4, né? Senão o torre B8 entraria voando aqui nessa coluna e o A4 A5 tem nada a ver, né, com a posição. Tem nada a ver. Ele só enfraquece mais o peão de B, né? Fica atrasado o peão de B. E ele não consegue absolutamente nada, né, com esse lance. Nada. Tem uma chance de ele levar mate em 1 aqui. Não é impossível, tá? Porque é um lance muito fora do padrão, né, esse mate. Então, sei lá, cavalo E5. O problema é que ele quer rocar, né? Então não sei, que ele, B3 ele pode fazer levar mate pra jogar C4. Não é impossível que ele leve mate aqui. Defendeu. Ok. Decisão bem interessante essa. Porque se eu jogar C4, que parece razoável, ele volta, né? Daí eu fechei a coluna, a diagonal. É, cavalo E4, né? Tá excelente aqui. Cavalo H5 também tem. Ah, cavalo H5 talvez, né? Porque. É, bispo G3 eu tomo, ele toma. Ele ameaça mate de repente. Aí H6, aí cavalo C5, bispo C5, peão toma. Dama C5. É, eu vou jogar cavalo E4 mesmo. O H5 é que torre B8 seria matador quando chegasse, né? Porque B2 tá solto, né? Inclusive eu posso até considerar jogar torre B8 se eu tiver muito animado aqui, né? Sacrificando a qualidade mesmo, porque toma é muito avassalador esse ataque no cavalo. Tá vindo toda pro B2, tá muito feio aqui. Inclusive se ele tomar de cavalo em C5, eu tomo de bispo, tome cavalo pro C5, né? Ameaça um cavalo D3, demolidor. Jogou de maneira muito descuidada aqui meu adversário. Muito descuidado até agora. Então, eu acho que eu tomo de bispo, né? Minha ideia inicial era tomar de cavalo para não dar o par de bispo. Mas essa configuração aqui com cavalo em D3 é mortal, né? Não tem nada aqui. Eu esqueci desse lance, mas é cheque, né? Dama B2 é um lance engraçado, né? É que agora eu falei pra vocês, né? Mas eu poderia ter feito um teatro e falado, putz, entreguei a dama, né? Mas dama B2, cavalo D3, rei D2, cavalo pro B2, cavalo C6 eu tô bem melhor, mas ele também sobrevive um pouco, né? Não acho que é uma decisão boa, não. Cheque direto tem toda a cara de ser um lance bom. E aí rei D2. Posso até jogar um dama B7 super sólido aqui, né? Tá ótimo. E dama C4. B3 ele faz, né? Tem dama C5. É que eu quero manter o peão pra C5. Acho que esse aqui tá excelente. Vou dar cheque primeiro. Ele não pode dar dama, que eu simplesmente tomo, né? Eu saio, eu tiro a dama do ataque. E quando ele fizer rei D2, né? Que acho que é o único lance pra não levar descoberto, né? Rei D1 parece pavoroso, né? Tá levando cheque em B2. Talvez esteja melhor rei D1. Mas é um lance muito contra-intuitivo botar na Casa Branca, na cara do cheque, né? É, esse é bem mais humano. Então, dama B2 aqui, ele troca as damas e toma em C6 e tá na briga, né? Então, vou jogar dama B7 mesmo. Eu mantenho várias ameaças, inclusive garfo. Tem um E5 aqui, que é um garfo. Ganhei uma peça na boa, né? E eu tô tomando em B2 também. Tô tomando assim e puxo o cavalo pra C4. Depois a dama vem pra D7 aqui, eu me organizo. Segundo adversário que a gente pega aqui não mandou bem na abertura.
Isso não quer dizer que ele é pior para outros jogadores, tá? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que as qualidades que ele tem estão em outras áreas do jogo, né? Inclusive, espero que ele resista bem aqui na medida do possível. É que já tá muito feia a posição. Tá caindo em F2 também. Bispo G3 deve ser o melhor lance aqui. Porque essa tomada é destruidora também, né? Pra cavalo E4 e C5. Tem tudo que é buraco nas casas brancas. E esse aqui sai do garfo e defende F2, né? E peão de B2. Então, viu? Jogou bem. Jogou bem aqui. É que a posição já tá, acho que irremediável. Mas acho que fez o melhor que dava aqui. Cavalo B2, só que aí ele faz torre. Ele pode até jogar um torre HB1, cavalo C4 e rei E1. Aí o que acontece? Ele passou a torre pra lá, meio que escondeu o rei, abriu a coluna, segue horrível pra ele, mas pelo menos ele não tá com o rei no meio da bagunça, né? Agora eu tenho uma tentação de jogar E5 pra ter torre B8 ou C5. É que C5 parece muito liso, né? Um lance muito agradável de fazer aqui. Jogar cavalo F3, meio única, né? Cavalo B3 é feio, né? Jogou lá. Será que eu tomo de dama em B2? Não. Eu realmente não queria tomar aqui. Dar uma aliviada pra ele, né? Mas também o que eu vou fazer aqui? Acho que eu tenho que tomar em B2. Não gosto de tomar em B2. Realmente não gosto. Eu perco muito do controle que eu tenho aqui. F6 é um lance, né? Tipo F6, aí torre B1, E5 mesmo. Cavalo E1. Vou tomar em B2, sei lá, não gosto disso. Inclusive ele tem cavalo G5 aqui em algum momento, né? Não, eu vou jogar cavalo C4 e dama E7, tá bom. É que assim, piora meu bispo um pouco, mas segue muito difícil pra ele a posição. Eu vou tentar um plano lento aí, né? Ele vai jogar torre B1, eu puxo cavalo C4 cheque. Aí eu vou jogar cheque aqui. Esse foi ruim, né? Porque agora ele mata a torre dele, tinha que trazer a outra torre pra cá, né? E rei 1 tem um cavalo A3 ainda, é sacanagem esse. Cavalo A3 é sacanagem. Nem precisa, né? Porque o rei tá mal aqui, mas cavalo A3 é muito cruel, né? Porque é duplo. E se ele tomar minha dama, eu tomo com um cheque. Depois eu tomo aqui, né? Então esse aqui tá bom, né? Cavalo A3. De novo, perdi mais uma. Cada vez tô piorando a minha atuação, né? Perdi mais uma chance de falar, puta, entreguei a dama, né? Já fui melhor na atuação, né? Mais espontâneo, né? Porque agora eu não consigo nem reconhecer os momentos, né? Eu reconheço depois que passou, mas essa era uma atuação. Não sei se eu ia enganar muita gente, mas quem sabe, né? Logo, logo volta as atuações. Cavalo A3 e agora tá bem ruim pra ele. E dama por H7 não ajuda em nada, né? Ele perde a torre inteira. Então ele tem que jogar a torre B7, toma em C2, rei D2, eu tomo aqui, ele tem que tomar aqui, e eu tenho a qualidade limpa mais aqui, né? Vou ter um trabalho, né, pra ganhar, porque ele vai ter a coluna B, eu preciso limitar as peças dele aqui, mas a posição é muito ruim. Inclusive vai ser instrutivo. Ele tomou, vou tomar em C2 primeiro com cheque, claro. Vou tomar a torre dele, ele vai tomar meu cavalo. Então, agora eu vou começar a limitar essas peças. Porque, por exemplo, se eu fizesse F5, que é um lance que eu mereço ir pra cadeia aqui, o bispo dele fica mais forte ainda e o cavalo ganha vida. Então, eu quero jogar F6 nessas posições aqui. E quando vier a torre B1, isso. Agora eu coloco meu bispo em A6, o bispo controla. Falando bastante sobre esse tema particularmente, né? Da torre sem invasões. Então, assim, é claro que eu preferia ter essa coluna pra mim. Vou jogar a torre C8 aqui, defendo a torre, defendo o peão. Mas separa que a torre não tem nenhum ponto de acesso. Esse tema é muito legal. Porque tira a nossa ansiedade de querer controlar a coluna de qualquer jeito. Eu não preciso controlar a coluna. Não preciso. Porque a torre dele tá inútil no momento. É claro que eu quero em algum momento jogar a torre B8, mas eu não tenho pressa para isso. Esse é um tema muito comum. Mais de final. Mais de final, o jogo é meio raro, mas mais de final. Você cede a coluna para o adversário, mas a coluna está controlada. Geralmente o bispo ajuda bastante nessas invasões, e às vezes os peões também. Eu queria. É que esse é muito simples, mas eu queria muito ganhar esse bispo. Tipo, E5, mas aí cavalo B3 me chateia um pouco, né?
Eu não consigo, né? Tá, eu vou jogar torre C6 mesmo. Não é o lance que eu queria, mas tá ótimo. Eu vou fechar de outro jeito aqui o bispo dele. Eu queria prender o bispo dele aqui, né? Vou jogar ré F7. Isso, agora... E5 ele vai fazer F4, ele vai tentar abrir na marra, né? Eu vou jogar E5 igual, vai. É que eu queria... Eu não queria ter que lidar com esse F4 aqui. Ah, não, mas eu faço E4 aí, boa. E4, tá bom. Porque eu tenho um cheque aqui em D3. Repara que ele veio botar pressão. Se o bispo tivesse aqui, eu teria que tomar uma decisão. Já agora eu vou botar o rei em E6, ele vai jogar bispo F2. E agora ele quer jogar E4. Só que eu vou ter D4 quando ele jogar, né? Então eu não tenho nenhuma pressa aqui. Ele vai tentar jogar esse, aí eu jogo o D4 aqui. Posso tomar também, né? Mas o D4 parece muito mais forte. Se acelerar um pouquinho só, mas tá tranquilo, né? Posso começar a expandir por esse lado também. Na verdade, colocar uma torre aqui na coluna sem levar golpe. F4 é um lance curioso, mas agora é E4, né? Agora ameacei cheque pegar na torre. Eu quero jogar aqui. Se a torre sair, eu vou começar a invadir pela coluna B, que é uma coluna que tá 100% aberta, né? E eu consigo fechar as duas colunas agora, né? Se eu começar a ocupar aqui, eu venho torre B8. E aqui eu ocupo com o bispo D3 cheque, né? Que ele trava completamente o jogo agora. Torre B8, agora tá aqui o cavalo. E a posição desmoronou agora. Vou entrar em B2 e não tem jeito. Tá quase caindo o cavalo, né? Eu tô ameaçando cheque, cheque. Então cavalo C1 necessário. Ah, vai ter um lance bonito, hein? Olha só. Vai ter um lance bem instrutivo. Que tomara que ele faça cavalo C1. Instrutivo porque vai ser um lance muito típico de finais. Que é o tema da quadratura. Que é um tema muito legal. Ele jogou. Vamos jogar cheque agora em B2. E agora, o C4 tá excelente, tá super ganho também, mas eu quero fazer outro lance que pra mim é mais bonito, é mais instrutivo, que é o bispo C4. Eu tô matando o cavalo à distância aqui. Essa aqui é a quadratura, quando você tem a distância de duas casas na relação do bispo com o cavalo. O cavalo não pula mais. Esse tema é muito importante você conhecer o da quadratura. De você ficar nessa distância de duas casas, né? Torre D2 eu vou trocar mesmo, jogar bem simples e torre A6. E agora, toda hora que o cavalo sair, eu posso tomar se eu quiser. E eu simplifico o final, para um final de torre contra bispo, que é muito simples, né? Eu vou jogar até um lance bem chato, que é F5, para nem deixar ele abrir o bispo dele com F5, bispo G3. De novo, não tem necessidade nenhuma desse lance. Mas eu vou agora pelas casas brancas. Se ele vier aqui, eu tomo o cavalo, sem pensar. Não preciso tomar, eu posso tomar em A5, mas assim simplifica muito a minha vida tomar esse cavalo e tomar em A5 depois. É o final de torre contra bispo. Ele não tem nenhuma perspectiva, né? Vou jogar torre B5 aqui, ameaçando a torre B2. E o cavalo segue morto, né? Ele vai jogar rei C2. E aí eu disparo meu peão de A. 5, A4, A3. Posso entrar por aqui, posso jogar um G6 para evitar o avanço, qualquer palhaçada, e vou entrando com o rei. E o cavalo segue morto, né? Vou jogar H5, até bem na chatice mesmo aqui. G6, só para não ter nenhuma gracinha aqui. Também não precisava desse lance. E agora A4. Muito legal essa partida. E o negócio é esse, você tem que deixar teu oponente numa agonia, né? Que ele não tem lance assim para fazer. Esse é o. Quer dizer que você, quando você consegue, né, fazer esse tipo de partida controlando o adversário, é um ótimo sinal pro seu nível, né? Eu vou jogar 3 e vou coroar o peão. Vou fazer ele entregar o cavalo e aí ganhar o final com uma peça a mais, né? É, talvez cheque, de algum jeito coroa direto, né? Tem um A2, cheque, rei D1. Tá, vou jogar A2, né? Eu queria tentar eliminar o cavalo para nem deixar ele sacrificar. Mas aqui é um final muito simples, né? Eu vou entrando com o rei agora. E é importante ter o G6 para não ter nenhuma gracinha aqui, né? De novo, aqui não faz nenhuma diferença. Mas tem posições que poderia fazer. Repara que eu fixei tudo aqui na Casa Branca. Meu rei tá entrando na Casa Branca também. O bispo dele tá inútil, né? Ele tá atacando meu peão aqui, mas eu posso entregar esse peão também. Eu tenho uma combinação de cheque, cheque. Eu vou acabar dando mate só com essas peças aqui. O bispo de cor oposta coordena muito bem pra dar mate, né? Porque o bispo dele é inútil na defesa, né?
É, ele vai abandonar. É, desconectou. Pô, faltava 40 segundos o cara desconectou. Legal a partida. 50 lances. Vou usar minha cara aqui, né? 50 lances, caiu o tempo dele, beleza? Vamos pra revisão da partida. Vamos ver? Tá bom, mais uma acima de 90, 92,2, com direito a um lance excelente. O cara jogou duro aqui, 85,2. 6 imprecisões pro cara, um erro, uma chance perdida. Pra mim também uma chance perdida. Vamos ver se eu concordo com isso ou não, né? Opa, tirar aqui a análise. Então D4, D5. Bispo F4, cavalo F6, E3, C5. C3, cavalo C6 e bispo B5 já meio esquisito. Aqui o tema London normal é com cavalo F3 aqui. Aliás, eu falei no começo, né, sobre os cursos que eu tenho. O sistema London e o gambito da dama é voltado para as brancas, tá? E a siciliana é voltada para as pretas, mas não são todas as sicilianas que eu mostro. Eu mostro a siciliana dos 4 cavalos, que é a sugestão que eu dou para você jogar de pretas isso. E é claro que eu cubro todas as outras anti-sicilianas também, né? Siciliana fechada, lapim, outras variantes genéricas contra a siciliana, não só a siciliana aberta, tá? Que é o repertório que eu recomendo aí contra E4. Mas ele jogou B5 e deu uma B6 já incomoda um pouco. Ele já teria que fazer alguma. É, dama B3 talvez seja necessária, mas aí C4. A4 direto pode ser, não sei. Ele tomou, mas aqui eu já tô muito bem, né? Tem muito peão em casa preta, né? Meu bispo de casa branca vai passear aqui. Dama C2. Ah, tinha bispo F5 direto, mas E6 tá bom. Cavalo D2 e aqui ele tinha que botar o cavalo em E2, né? Na verdade antes, né? Que aí sim, se bispo A6 ele faz o roque. O preto tá super bem, mas segue o jogo, né? Pelo menos ele consegue colocar o rei em segurança sem perder nada. Então bispo E7, cavalo F3. Joguei bispo A6. A4 interroga. E aqui, roque. Não, aí tá de brincadeira comigo, né? Roque é uma chance perdida. Aí tá de. Tá de brincadeira comigo, né? Parece que C pro D4 era muito bom aqui direto, mas o roque tá excelente, né? Claro, a ideia é que ele quer tomar. E se tomar aqui, já tem os bispos B4. Nossa, não roca nunca mais aí, né? E se o cara tomar assim, aí chega um C5 e torre C8. É muito bonito isso aqui também, mas o rock, nenhum planeta que rock vai ser, vai ser ruim. Jamais vai ser uma chance perdida também, né? O rock tá excelente, acho que não, profundidade maior. A vantagem branca estaria enorme, preta estaria enorme aqui, porque ele fala que agora o branco poderia ter tomado aqui para evitar a captura, mas isso aqui a longo prazo vai dar problema também pro branco. Ele jogou A5, dama B5, ameacei mate em 1. Ele foi lá e agora eu joguei cavalo E4, que eu gosto bastante. Cavalo C5 não foi bom. Agora eu tomo lá e cavalo por C5. Nossa, ficou muito ruim agora pra ele. Cavalo D, como já não tem lance, né? É, eu pensei em C4 talvez. E aí dama C4, troca, joga essa posição, né? O engenheiro mandar jogar esse é loucura, né? Isso aqui tá bom. Eu não tinha visto esse, mas eu tenho cheque daí. Cavalo D4 eu dei o cheque. Rei D2 e aí dama B7. É um lance bem legal aqui. Mantenha o contato aqui, mantenha o contato aqui. Ameaça C5, ameaça C5. Ele jogou bem aqui, bispo G3. Tentativa boa na prática. C5 tá bom, cavalo F3. E aqui faltou o instinto agressivo, né? Que me falta bastante nas partidas. Esse eu nem sonhei. D4 aqui. Esse é um lance muito legal. Esse é o lance daquele cara que tá olhando só pro ataque o tempo inteiro, né? E eu fico olhando pra essa posição bastante até, né? Gastei o quê? Eu gastei 40 segundos, mas não tinha muito tempo também, né? Gastei 36 dos 3,40 que eu tinha. Nem sonhei com esse lance. Se tomar aqui, eu vou tomar e torre C8 tá vindo. Esse cavalo na sexta é um pesadelo pro branco, né? Esse rei tá muito mal. E se ele tomar assim, eu tomo. E se tomar assim, E5 eu abrir a coluna, né? Vai sair o cavalo, vem torre D8 na cabeça.
rolar uma pressão absurda aqui. Vai cair alguma coisa imediato. O rei não consegue esconder, né? Muito legal esse lance. É o tipo de lance que eu não... Nem me ocorreu aqui. Eu tava buscando outras coisas bem, mas pensei até em F6 aqui. Lance super posicional e lento, né? Claro que dá uma vantagem grande também. Achei que ele ia fazer isso, E5 e cavalo E1. Isso, achei que era o jeito dele tentar respirar um pouco, né? Ele troca, elimina o cavalo ali da cesta e tenta respirar um pouco. Mas eu tomei em B2. Pode ser uma imprecisão, talvez. O D4 é destruidor aqui completamente. Para abrir a coluna D na marra, né? Torre B1, cheque. Então, esse aqui era muito mais lógico para mim, né? Que aí cheque, rei E1, exatamente. Agora ele esconde o rei e as torres estão jogando. Né? Segue muito ruim, né? Porque sim. Mas assim, eu tenho um peão a mais, eu tenho vantagem posicional, mas ele segue o jogo. Não vai cair mais nada do branco a princípio. Na torre B1 piora muito as coisas, né? Eu dei cheque lá. E agora cavalo A3 ganha qualidade, né? Ele tomou, cheque lá, bispo B7. Tomou, gostei muito do F6 aqui. Esse e bispo A6 voltando. Podia ser para C6 também, mas esse aqui para mim é super lógico. Bispo D6, torre C8. Cavalo D2. E aí... porque aqui eu tô ameaçando eu jogar E5 e prender esse bispo dele com torre C6, rei F7 e E6. Mas ele jogou lá, torre C6. Rei F7. E aqui E5. Eu consegui matar o bispo dele. Se ele jogasse F4, eu jogaria E4, ameaçando o cheque. E aí, como ameaça o cheque, ele não tem tempo de jogar esse, que abriria um pouco o bispo, né? Então, quando ele defender o cheque, eu posso jogar com F5 se eu quiser, né? Ele jogou F3, eu trouxe o rei pro jogo, torre C8, E4, cheque. E agora a torre B8. Então é preparar, repara que desde o começo eu falei, ó, essa coluna aberta eu quero ocupar de algum jeito, em algum momento. A coluna abriu faz uns 25 lances, né? Eu tô só tentando fazer alguma coisa para ou eliminar o bispo dele ou fazer o bispo dele sair. Então, no momento certo, por isso que é bom você guardar as ideias na cabeça do que você está planejando, porque elas voltam em algum momento no meio da partida, né? Então ele jogou o cavalo C1, cheque, e aqui temos a quadratura, aquele tema estratégico bonito. O cavalo tá preso aqui para sempre agora, né? Sempre que ele sair, óbvio que algumas casas estão controladas além do bispo pelo peão e pela torre também, mas sempre que ele sair, eu vou eliminar esse cavalo e vou transpor para um final muito simples. Ele jogou torre D2, eu simplifiquei, que é o mais simples para mim, e torre A6. F5, totalmente desnecessário aqui, mas eu não queria deixar o bispo dele abrir de jeito nenhum. Não ia mudar nada, mas eu ensino para vocês que é uma prática, é uma boa prática isso. Aqui não precisa. Mas em outros momentos, fala, o cara quer jogar esse, no final que tá confuso, que não tem qualidade a menos. Vamos evitar o contra-jogo, né? Porque o peão não vai a lugar nenhum. Então esse é um exemplo perfeito. Será que eu tomo ou será que eu jogo F5? Eu não tenho pressa nenhuma para ganhar esse peão, nenhuma. Vou jogar F5 primeiro para não ter a chance do bispo dele abrir. Isso tem mais a ver com o quê? Com restrição de peças adversárias. Quando a gente começa a pensar não só em melhorar nossas peças, que é uma coisa essencial e não é fácil de fazer o tempo todo, mas começa a pensar também em não deixar o adversário jogar, você sobe muito de nível também. Quando você começa a pensar no raio de ação das peças do seu adversário. Né? Ele tomou, bispo H4, eu tomei em A5, bispo E7, e aí torre B5 e disparei o peão de A. E agora a posição está totalmente controlada, sempre que o cavalo sair eu vou eliminar esse cavalo, mesmo se o rei estiver aqui ou aqui. Eu estou numa casa branca, não levo cheque, então a posição está totalmente montada da maneira correta. Aqui o H5 também desnecessário, mas é bom fazer às vezes. E agora vem o G6 e agora vem o A4. A3 e aqui deve ter um jeito mais eficiente de ganhar esse cavalo aqui. Tipo, cheque podia ser para torre B2, torre B1, mas enfim, o A2 é muito simples aqui. Ele tomou. E aqui ele desconectou porque abandonou de tristeza aqui, né? Deve ter alguma combinação de mate rápido já, tipo rei F3, bispo D3 e cheque, cheque, toma aqui, né? Enfim, aqui é questão de tempo com mais profundidade. Inclusive agora ele vai acusar mate daqui a pouco. Tá dando 36, não, 96 pontos de vantagem. Mate em 23 agora já, mate em 15. É questão só da potência do engine que tá analisando. Aqui vai ser mate rápido, porque ou vou entrar com o bispo, com a torre e com o rei, ou vou conseguir forçar a coroação com D4 em algum momento passar esse peão.
Então o mate em 13 aqui parece bem realista, porque também não é tão fácil assim dar mate, né? O rei vai conseguir fugir um pouco, né? Eu vou precisar de mais coisa aqui. E de repente o bispo ajuda um pouco na defesa, né? Mas enfim. É isso aí, vitória número 196. 4 jogos para chegar na vitória número 200. E 1965. Temos 35 pontos aí para chegar no rating de 2000. Se você gostou desse vídeo, da partida e da análise, não esqueça daquele like, daquele joinha se você não deixou lá no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!